Bom, pessoal, vamos agora avançar um pouquinho, né? Nós estamos falando muito, né? A gente falou de um contexto ali do final do século XV, início do século XVI na Europa. Falamos de um contexto, né, no Brasil vinculado ao padroado, à vinda da igreja, né, e à organização política e muitos elementos que influenciaram, né, aquilo que nós somos hoje, inclusive, né, por conta desse movimento que aconteceu ali no século XVI, em especial até o século XVII. Agora vamos falar da presença do evangélica no Brasil colônia, tá? Que foi presença que não foi duradoura, não ficou, mas houve uma presença. Tá? Até de forma provocativa, eu coloquei uma imagem aqui de uma igreja barroca, né, que não é evangélica, justamente para chamar atenção para isso, que apesar da presença evangélica do Brasil nesse período, nós não temos templos evangélicos ainda. Tá? Os templos evangélicos vão vir só final do século XIX e início do século XX. Tá? Até porque a gente entende muitas vezes a nossa cultura, né, de templos evangélicos que não, muitas vezes não tem aquela cara de igreja tradicional, né, como se tem na templos da igreja católica, que demorou-se muito para nós termos essa tradição de templos evangélicos aqui no Brasil. Tá? Então entender um pouquinho dessa dinâmica também. Tá? O primeiro grande movimento que aconteceu, né, a vinda, tá, de evangélicos no Brasil aconteceu na região do Rio de Janeiro, né, porque ali ainda era um momento em que o Brasil ainda estava em disputa, né, então em algumas localidades do Brasil nós vamos ter a presença de não portugueses tentando conquistar esse espaço, né, e depois esses espaços são retomados pelos portugueses, é o caso aqui, né, da França Antártica, ali próximo, né, ao Rio de Janeiro, né, franceses calvinistas, né, que estão vindo para o Brasil. O grande nome aqui é Jean de Lery, né, se vocês procurarem na internet, procurar, né, referências, vão encontrar Jean de Lery como, né, uma referência, tem um livro muito legal, tá, e muito importante para a história do Brasil, né, independente se a gente for olhar, né, a questão da presença evangélica, mas para a história do Brasil, que chama História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, que vai fazer alguns relatos, e inclusive relatos em relação à cultura indígena. Tá? Então, muito do conhecimento que se tem hoje sobre a cultura nativa, né, desses povos originários, né, da cultura indígena no Brasil, lá no século XVI, né, vai vir dessa obra aqui de Jean de Lery, né, onde vai se registrar, então, a presença, né, dos protestantes da Baía do Guanabara, ali, né, próximo onde hoje é o Rio de Janeiro, e descreve, né, os costumes dos índios tupinambás, né, que prevaleciam naquela região, naquele momento. Então, é um dos primeiros registros da presença protestante no Brasil, né, que vai acontecer aqui nesse momento, né? Então, uma das discussões que vai se colocar aqui, né, é justamente a ideia do bom contra o mal selvagem, a ideia de missões contra a ideia de predestinação, lembrando que ele é calvinista, né, então ele traz essa ideia de predestinação. Porque existia um debate naquele momento que se colocava se o selvagem, tá, eles chamavam de selvagem os nativos que aqui viviam, né? Quando eu quero desqualificar, a gente, né, coloca alguns adjetivos. Então, né, a questão do selvagem é como se porque eles não seriam civilizados. E o ser civilizado seria o europeu cristão. Né? Então, para a gente entender por que eu tenho essas nomenclaturas sendo colocadas aqui. Para, né, os calvinistas, para Jean de Lery, esses nativos, né, esses tupinambás que viviam aqui, eles seriam um bom selvagem. Né, eles seriam, né, um selvagem que vivia na floresta, né, um selvagem que ele tinha ali, não tinha maldade, porque ele desconhecia, né, muito dos elementos, né, de pecado que se tinha naquele momento. Então, né, ele seria como se fosse um bom selvagem. Porém, né, ele era um bom selvagem, mas que ele não estaria salvo, ele não teria salvação, porque havia uma predestinação que não iria recair sobre esses nativos. Né? Então, eles não seriam salvos. Eles não seriam salvos, você não teria o motivo para você ter missões, por exemplo, para poder, né, buscar a conversão desse nativo. Diferente dos jesuítas, que entendiam que o selvagem era mau. Né? A ideia do mal selvagem, que ele era pecador, que ele estava distante, né, da fé e que ele deveria então ser convertido. E essa conversão ela se deu a partir das chamadas missões jesuítas. Então as missões tinham esse papel, né, de você trazer o nativo, trazer a sua cultura, colocar num ambiente separado, né, onde os jesuítas iriam então convertê-los, né, a partir de várias estratégias de conversão, que a gente pode conversar sobre isso em um outro momento. Então esse debate, né, se coloca aqui nesse momento, né, os calvinistas e os jesuítas, lembrando que eu estou falando do século XVI. Tá? Nós temos que entender que toda essa concepção, inclusive, né, de predestinação, ela vai ser transformada, né, e a gente vai ter outros elementos que vão ser solidificados no decorrer do tempo.
Nós estamos aqui bem no momento em que a reforma protestante está acontecendo e bem no momento que o calvinismo está se estabelecendo ali, né, como uma das, né, denominações, né, uma das frentes da reforma protestante nesse momento. É bom ter isso com clareza para nós não confundirmos as coisas, ok? Mas é um debate que se colocava nesse momento, né? Uma outra, localidade, um outro momento, né, da presença evangélica no Brasil foi justamente com os holandeses, né, que ocuparam parte de Pernambuco e parte da Bahia, né, isso dentro de um contexto. Eu comentei com vocês na outra aula, né, e estava falando sobre a questão do sebastianismo, né, que o rei Dom Sebastião, que ele desapareceu numa guerra, e esse desaparecimento teve uma consequência. Né, a consequência foi que em 1580 eu vou ter o chamado União Ibérica, quando, né, o rei, né, da Espanha vai se tornar também rei de Portugal. Então Espanha e Portugal se torna um único império. Né, e nesse momento, entre 1580 e 1640, o Brasil ele era dominado pelo rei da Espanha. Tá? Não sei se vocês sabiam disso, né, mas aconteceu isso num período da história. E antes de 1580, quem fazia vinha para o Brasil, né, buscava o açúcar que aqui era produzido no Nordeste brasileiro e levava para a Europa, eram os holandeses. A partir do momento que há essa União Ibérica, que o domínio se torna, né, espanhol, a Espanha tinha rixa, tinha briga com os holandeses. E aí os holandeses foram proibidos de fazer esse comércio. Só que era um comércio muito rico, tinha muito dinheiro rodando ali. Então os holandeses falaram, então tá, já que eu não posso proibir, então eu vou tomar posse. Eles foram lá, né, e invadiram a região ali, parte do Nordeste, com a ideia de tomar posse da produção de açúcar, né, que se tinha naquele momento. Então são calvinistas holandeses, né, no contexto então da União Ibérica e do comércio de açúcar, como eu coloquei para vocês, né, chegaram em Pernambuco em 1630, né, logo, né, ali próximo ao fim desse processo de União Ibérica que eu falei para vocês, que foi de 1580 até 1640. Em 1640, né, Portugal retoma a coroa, né, mas ficou aí nesse tempo sem um rei, né, de Portugal, né, vinculado ao rei da Espanha. E ali eu tenho uma propagação então do protestantismo em relação à população que ali vivia. Né? Uma questão importante é que, né, tanto na França Antártica com o Jean de Lery, né, e com os calvinistas franceses, quanto aqui, mas aqui foi mais forte ainda, né, esse protestantismo holandês, se tinha essa ideia da liberdade religiosa. Então você tem uma possibilidade, né, de exercer a sua religiosidade, a sua fé. Você não é obrigado a ser cristão. E com isso você reverte uma situação que existia no Brasil, que é a questão dos cristãos novos. Lembra que eu falei que muitos cristãos novos vieram para o Brasil? E esses cristãos novos, eles tiveram a liberdade de optar, né, e se voltar a ser judeus. Então nós vamos ter muitos cristãos novos que vão voltar a ser judeus no Brasil, no período em que os holandeses estiveram aqui, né? Então, por isso que muitos gostavam, né, e falavam que foi um momento de liberdade no Brasil, tá? De liberdade política, liberdade econômica e liberdade religiosa, né, que aconteceu por conta de um governo protestante, né, no Brasil, em um período em que os holandeses aqui estiveram. Isso é tão importante. Essa aqui é a figura do Maurício de Nassau, que foi a grande liderança, né, quando a gente fala da presença holandesa aqui no Brasil, tanto é que em Pernambuco, né, você vai ter muitas referências da Maurício de Nassau, tanto é que você vai ter a primeira sinagoga das Américas vai ser em Pernambuco e vai ser em Recife, vai estar em Recife. E um terceiro momento de presença protestante no Brasil colônia, mas aí já no final do período colonial, vai ser justamente, né, quando só tem a abertura dos portos às nações amigas, lá ali próximo ao fim do período colonial, né, quando eu tenho ali já a vinda da família real para o Brasil, né, e já num processo próximo à independência. Ali nós vamos ter a vinda, né, para o Brasil de muitos comerciantes ingleses, porque a partir daquele momento, né, quando a família real vem para o Brasil, eu tenho a abertura dos portos, ou seja, a partir daquele momento o Brasil deixa de ter um comércio exclusivo com Lisboa ou com Portugal, que era assim que acontecia, né, o comércio era Brasil-Portugal, porque o Brasil é colônia, né, então tudo que saía do Brasil tinha que ir para Portugal, e de Portugal era levado para outros locais. A partir daqui não, a partir daqui eu tenho um comércio que vai sair direto do Brasil para todos os lugares da Europa, e o grande parceiro comercial do Brasil eram os ingleses. Então os comerciantes ingleses que vão fazer esse movimento. E para isso vai vir muitos ingleses morar aqui no Brasil e vai ter muitos anglicanos. Então vai ser a presença anglicana no Brasil. Até então eu falava em calvinismo, né?
é lá na França Antártica, lá em Pernambuco, a presença calvinista, né? Aqui eu estou falando da presença de anglicanos, né? Que vai possibilitar, então, né? O crescimento, né? Aí sim, um pouco mais perene, né? Dos protestantes aqui no Brasil, tá? Porque a partir daí vai ter esses protestantes vão ter uma autorização real, né? Real que eu falo que é do rei, né? Para que eles possam ter cultos, né, que eles possam, né, exercer os seus cultos, não em igrejas, cultos domésticos, não em ambientes, né, públicos, cultos domésticos, mas é a primeira vez, tá, que eu tenho uma autorização do rei de Portugal para que houvessem cultos, né, protestantes no Brasil. Tá? Nos outros dois momentos são invasões, né, invasão francesa, invasão holandesa, aqui não, aqui já é uma presença autorizada, né, por parte da coroa, né, de Portugal. É o que a gente chama de abertura da fé, né? A gente fala da abertura dos portos, mas também é a abertura da fé, porque a partir desse momento aqui é um trecho, né, que nós temos aqui da lei, né, que vai estabelecer a abertura dos portos, aonde se coloca que seria possível, que será permitido, né, que os britânicos pudessem exercer a sua fé. Então, olha o que fala aqui, né? Ele está dizendo assim, ó, que os vassalos da Sua Majestade Britânica, residentes nos territórios brasileiros, né, que eles não seriam perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino. Por quê? Porque senão os ingleses não viriam para cá, né, e aí eu não teria condição, né, de efetivamente ter o comércio acontecendo entre o Brasil e o restante da Europa. Né? Então, se lá nos holandeses eu tenho uma liberdade, né, religiosa estabelecida, né, ali pelos protestantes, em especial Maurício de Nassau, que possibilitou, por exemplo, né, que os judeus, que os cristãos novos pudessem voltar a ser judeus, né, então uma liberdade econômica, política e de fé, né, aqui eu tenho uma liberdade que ela é consequência de um interesse político e econômico. Porque se não houvesse essa possibilidade, né, dos anglicanos, que é só para os anglicanos, veja, é só para os vassalos da sua Majestade Britânica, tá, exercerem a sua fé, a questão, né, da abertura dos portos não seria efetiva, não teria, né, não iria acontecer. Aí nós temos o histórico, né, a primeira igreja, né, não católica no Brasil foi a anglicana, formal, tá? Nós temos ali dois movimentos anteriores, mas formalmente, tá, é a anglicana. Culto em inglês em residências, não era possível, né? Culto público. Clérigos anglicanos vão começar a vir para o Brasil antes ainda da independência. A gente tem ali os primeiros clérigos né, vindo para o Brasil ali em torno de 1820, né? Onde você vai ter o primeiro templo protestante, não com cara de templo, não poderia ter construção em formato de templo, mas sim, né, em formato de casa, mas eu já vou ter ali no final do século XIX, antes da independência do Brasil, né? Essa pedra fundamental foi lançada em 1815, como eu disse, sem aparência de templo, né? E esse templo, então, ele é reconstruído em estilo gótico só na República Brasileira, que é quando se permite, né, esse tipo de construção. Até a República não era permitido, tanto é que ela é reconstruída em 1898, né? Então, o que nós vamos ter aqui para nós entendermos, né, fazendo um contexto geral? Nós vamos ter a América Portuguesa, né? Nós temos aqui, né, o Brasil, né, colonizado pelos portugueses, né, fundando cidades, né, e vinculado aí primeiro à economia do açúcar e depois do ouro, né, e isso vai acontecendo, e as grandes igrejas, né, sendo construídas, vinculado ao padroado e à Igreja Católica. A América Holandesa, né, ali no século XVII, nós já falamos sobre isso, né, que dominou ali algumas áreas do Nordeste brasileiro e que contribui porque a gente chama de uma diversidade cultural e uma liberdade cultural que, né, a Igreja Católica não permitia. E a América Inglesa, com a chegada dos anglicanos, né, no final do século ali, início do século XIX, né, com a abertura dos portos e que traz a Igreja Anglicana, então, né, para o Brasil. Então, a presença evangélica no Brasil, ela aconteceu, ela foi diversa, ela foi influente, né, e possibilitou, né, ali um primeiro olhar e um primeiro entendimento em relação, né, aos protestantes aqui na nossa região, né, aqui no Brasil, né, seja Nordeste, Rio de Janeiro e depois o anglicanismo também ali se vai desenvolver mais ali na região do Rio de Janeiro, ok? Então é isso, espero que tenha gostado e até a nossa próxima videoaula.